Olá, queridos, graça e paz! Estamos começando agora mais um Boletim da Fé e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Ministério dos Anjos. E se eu fosse você, eu já ia compartilhando aí essa palavra com seus contatos, já curte também, já começa aí a comentar se você está aqui online com a gente e fica ligado! Então, a gente já vai começar aqui lendo uma passagem que eu particularmente amo, que é da aparição de um anjo para Zacarias, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente vai ler aqui a partir do versículo 5, mas eu aconselho você a ler o capítulo 1 inteiro em casa, tá certo? Capítulo 1, versículo 5 fala o seguinte: Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Eu estou lendo aqui na versão King James e ela até faz aqui um comentário que ela fala que era raríssimo isso acontecer com o sacerdote, porque eram cerca de 18 mil sacerdotes para essa função aí, para essa queima de incenso. E quando isso acontecia, era praticamente a única vez que aquele sacerdote faria aquilo. E Zacarias, ele foi escolhido à sorte, mas a gente sabe, né, que Deus não existe nada por acaso e que ele precisava realmente está ali naquele lugar. E vamos continuar. O versículo 10 diz o seguinte: E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas esperava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: Não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome João. Ele será o motivo de grande felicidade e regozijo. Aqui o anjo começa a falar, para não ficar muito extenso aqui, o anjo começa a falar quem seria João, né? João Batista, aquele que iria abrir o caminho para Jesus. E Zacarias ficou tão perplexo, apesar de ser algo que Zacarias estava pedindo para o Senhor, ele vinha pedindo um filho para o Senhor, mas quando aquele anjo apareceu e falou tudo aquilo para ele de uma vez só, ele não acreditou. Olha só, a gente pode até ver isso aqui no versículo 18, que fala o seguinte: Então Zacarias indagou ao anjo: Como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. E aí que o anjo começa a falar com Zacarias e diz: Olha, só porque você duvidou, só porque você indagou dessa palavra que foi o próprio Senhor que me mandou trazer aqui para você, você vai ter que ficar calado, você não vai conseguir falar nada até o nascimento do seu filho. E outra passagem que a gente pode ver também a aparição de um anjo para uma pessoa é lá em Daniel, no capítulo 10. Eu vou falando aqui para vocês um pouquinho aí do que aconteceu e fica tentando imaginar toda a cena, tá certo? Estava lá Daniel em seu momento de oração e Daniel tinha pedido algo ao Senhor. Assim que Daniel pediu aquilo, ele estava pedindo uma resposta ao Senhor, o Senhor mandou o anjo Gabriel trazer essa resposta para Daniel. Só que enquanto o anjo estava vindo trazer essa resposta, uma potestade chamada Príncipe da Pérsia se levantou e começou a guerrear contra o anjo para que ele não conseguisse trazer essa resposta. Nisso lá, Daniel continuava orando e jejuando e eles ficaram numa luta durante 21 dias. Reino das trevas, potestade contra ser celestial ali naquela guerra. E foi aí que o outro anjo foi enviado, foi o anjo Miguel, para ir lá e ajudar Gabriel para sair daquela e conseguir trazer a resposta para Daniel. E eu só citei aqui 2 exemplos de aparições de anjos, mas se a gente for ver na palavra, tem várias outras passagens que falam sobre os anjos, não só de aparições, mas também de experiência que pessoas tiveram com anjos, e isso do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E você pode até estar se perguntando: Érica, mas como foi que os anjos foram criados? Como é isso? O que é que eles são, afinal?
E a Bíblia não fala, assim, escrito mesmo lá, explicadinho, como é que os anjos foram criados, mas lá em Provérbios fala que durante a criação do mundo, os anjos estavam ali cantando. Então a gente vê que é realmente, ó, desde a criação do mundo até antes da criação do mundo, eles foram criados. E a gente pode ver também que eles são seres individuais. Eles, por exemplo, a gente viu aqui o exemplo do anjo Gabriel, do anjo Miguel, até o próprio anjo Lúcifer, né, que é o anjo de luz que caiu e se tornou Satanás. Cada um desses são seres individuais, são seres inteligentes, racionais, porque a gente também pode ver alguns momentos os anjos conversando com as pessoas. Então não são seres que ficam lá só, não. Eles são seres também que pensam e que conversam com as pessoas. E, na verdade, eles tiveram esse momento de aparição por causa de algo específico que Deus queria comunicar com aquelas pessoas. Mas eles são seres invisíveis. Como assim, Érica? Quando a gente está lendo a palavra e a gente lê essa palavra aparição, o que é aparição? É se tornar visível aquela coisa que estava antes oculta. Então, eu tô aqui falando com vocês agora, você tá em algum lugar agora me escutando. Aí perto de você existem anjos, aqui perto de mim agora existem anjos também. Pode ser que a gente não esteja vendo, mas eles estão aqui porque eles estão em serviço. E agora a gente vai entender um pouquinho mais por que eles estão em serviço, o que é que eles estão fazendo afinal. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse serviço, a gente pode pegar a palavra anjo e traduzir do grego para o português, que significa mensageiro. Então os anjos são mensageiros enviados por Deus para servir você e para me servir. Olha só que coisa maravilhosa. Os anjos estão aqui a serviço do povo de Deus, a serviço daquelas pessoas que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E sobre essa questão da aparição de anjos, a gente deve ter muito cuidado. Muitas pessoas, elas têm esse desejo, né, de, ai Senhor, eu quero ouvir uma resposta tua, eu quero ouvir sobre ti, manda aqui um anjo, eu quero ver um anjo, quero saber o que é que tu tens para me fala através de um anjo. E na verdade a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não fala que a gente deve pedir para que a gente consiga ver um anjo, para que um anjo nos comunique alguma coisa. E, na verdade, a gente deve ter, sim, cuidado com isso, porque muitas vezes existem anjos de outro lugar, que nem todo anjo ele vem do céu, existem anjos também, que são anjos enviados por Satanás, e são anjos enganadores. Satanás não é o pai da mentira? Então, da mesma forma, vem anjos também enganadores, que eles vêm como se fossem seres celestiais, mas, na verdade, eles não são. E você não deve estar desejando isso nem nada. Você deve estar desejando sempre estar lendo, ó. Se você quer ouvir algo da parte de Deus, faça o quê, ó? Leia a palavra de Deus, é tão simples, ore, mas não fica ali, ó, eu quero ver um anjo, porque isso são experiências separadas. Se Deus quiser, Ele vai enviar um anjo e esse anjo vai comunicar coisas a você. E você vai saber pelo Espírito que aquele anjo foi enviado pelo Senhor, mas não é algo que você precisa ficar desejando, que você precisa ficar nessa expectativa. Porque, inclusive, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 e 15 eu só vou ler a parte A, fala o seguinte: e essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que os seus serviçais finjam que são servos da justiça. Então, eles podem vir disfarçados e quererem se passar aí por anjos enviados por Deus, quando na verdade não são. Mas você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você sabe discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E a gente sabe que, na verdade, né, Satanás, ele parece ser algo muito grandioso, algo muito poderoso, quando, na verdade, ele já sabe qual é o fim dele. Ele já sabe que é um derrotado, ele já tem consciência que ele não vai ser aquele ser que vai estar lá, né, no inferno, com as pessoas, como muitas pessoas imaginam, né, que ele vai estar lá atormentando as pessoas. Muito pelo contrário. Ele vai passar a eternidade preso, sendo atormentado. Então, vamos ficar conectados com o Senhor, vamos ficar também falando de acordo com o que a palavra fala, com a consciência de que os anjos estão aqui ao nosso serviço e que a gente pode dar ordem, sim, aos anjos ao nosso respeito. E eu creio em vocês tendo esse tipo de experiência, vocês falando, vocês declarando, vocês com essa consciência de que realmente o ministério de anjos é real e que você pode sim usufruir de tudo isso que o Senhor já conquistou para você. E aproveitar aqui também para contar uma das experiências que eu já tive com anjo. Na verdade, eu já tive várias experiências com anjos e eu estou contando aqui de experiência que eu vi, que eu vivenciei.
mas eu sei que várias outras experiências que eu tive, eu nem tive a oportunidade de saber que eu estava tendo, muitas vezes de proteção, de livramento. E eu sei que quando a gente um dia chegar no céu, a gente vai ficar sabendo de tudo que os anjos fizeram por nós aqui na Terra. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês também, como eu já falei também, não é algo que você precisa desejar ver ou ter esse tipo de experiência, mas se o Senhor te conceder também, vai ser bênção para a glória dele. E foi o seguinte, eu estava com algumas pessoas, estávamos conversando e a gente recebeu uma ligação do marido de uma pessoa que a gente conhecia, que disse que essa pessoa estava muito mal, estava em cima de uma cama, muito doente, sofrendo muito, estava com enfermidade. E no mesmo momento que aquela pessoa recebeu aquela ligação, ela disse, não, a gente vai orar agora por essa pessoa e a gente crê que ela vai ficar bem em nome de Jesus. E a gente se juntou lá e cada pessoa começou a orar por aquela pessoa que estava doente. Então eu estava lá em oração e de repente eu vi um anjo naquele local que a gente estava e era como se eu estivesse saindo com um anjo. E eu via direitinho um anjo saindo daquele local, chegando lá na casa daquela outra pessoa, eu via ele fazendo todo o trajeto. E ele chegava lá na casa daquela outra pessoa e eu via como se ele estivesse segurando nas mãos todas aquelas orações que a gente estava fazendo ali naquele momento. E ele pegava aquelas orações e ele só colocava assim, em cima lá daquela pessoa que estava doente. E eu via direitinho ela recebendo aquilo e assim já se sentindo bem, já se levantando da cama. E quando me dei conta, compartilhei com aquele grupo, eu nem tinha conseguido orar direito ainda. E eu compartilhei com aquele grupo aquela experiência, a gente se alegrou muito porque a gente sabe que isso realmente é o ministério dos anjos. Eles estão aqui para fazerem aquilo que a gente ordena. A gente estava ordenando, a gente estava lançando palavras de cura para aquela pessoa que estava enferma. E quando foi um pouco tempo depois que a gente terminou aquele momento de oração, a gente recebeu uma ligação daquela própria pessoa que não estava nem conseguindo se mexer em cima de uma cama. E ela ligou pra gente e disse, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas eu sei que meu marido ligou pra vocês, pedindo aí pra vocês orarem. Eu só sei que eu não estava me sentindo nada bem, eu já ia ser socorrida, mas de repente eu comecei a me sentir bem aqui. E a gente já sabia por quê, né, daquilo, porque realmente o Senhor já tinha atendido aquelas orações, que aquela pessoa já tinha sido livre daquelas enfermidades e que aquele mensageiro também tinha sido parte nessa ação de Deus aqui na Terra. E eu quero finalizar aqui esse momento tão precioso que tivemos juntos com a leitura do Salmo 91 na versão The Passion Translation, que fala o seguinte, preste atenção e vai recebendo aí tudinho. Quando você se senta entronizado sob a sombra do El Shaddai, você está oculto na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me sustenta e a fortaleza para me abrigar, o único Deus para mim e a minha grande confiança. Ele irá resgatá-lo de todas as armadilhas escondidas do inimigo. Ele irá protegê-lo de falsas acusações e de qualquer maldição mortal. Seus grandes braços estão enrolados em você, protegendo você. Você pode correr para a sua cobertura de majestade e se esconder. Seus braços de fidelidade são um escudo, impedindo você de sofrer danos. Você nunca se preocupará com o ataque das forças demoníacas à noite, nem terá que temer um espírito de escuridão vindo contra você. Não tenha medo de nada, seja de noite ou de dia. O perigo demoníaco não o incomodará, nem os poderes do mal serão lançados contra você. Mesmo em um momento de desastre, com milhares e milhares de pessoas morrendo, você permanecerá ileso, são e salvo. E aí, já dá para perceber um pouco do contexto que a gente está vivendo? Mas vamos lá continuar. Você será um espectador, pois os perversos perecerão em juízo, pois serão pagos pelo que fizeram. Quando vivemos as nossas vidas à sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, sempre seremos protegidos do perigo. Como então poderia o mal prevalecer contra nós ou a doença nos infectar? Deus, escuta agora, Deus envia anjos com ordens especiais para protegê-lo, onde quer que você vá, defendendo-o de todo mal. Se você entrar em uma armadilha, eles estarão lá para você e impedirão que você tropece. Você vai andar ileso entre os mais ferozes e poderosos das trevas, atropelando cada um deles sob os seus pés. Pois aqui está o Senhor Deus que falou comigo.
porque você se deleitou em mim como aquele que me ama, eu te protegerei grandemente. Eu colocarei você em um lugar alto, seguro e protegido diante a minha face. Eu vou responder ao seu pedido de ajuda toda vez que você orar, e você encontrará e sentirá a minha presença, mesmo em tempos de pressão e problema. Eu serei o seu herói glorioso e lhe darei uma festa. Você ficará satisfeito com uma vida plena e com tudo que eu faço por você, pois você desfrutará da plenitude da minha salvação. Eita, glória a Deus! Então é isso, meus amados. Fiquem firmes, saibam que o Senhor, Ele tem, anjos dispostos para te ajudar, para te ouvir. Quando você fala de acordo com a palavra de Deus, você dá ordens certas aos anjos e eles vão lá e entram e começam a manifestar aquelas coisas que você tem ordenado, e você começa a enxergar com seus olhos a manifestação de cada uma daquelas coisas, milagres, proteção, maravilhas. E para encerrar aqui, eu gostaria de ter esse momento com vocês de oração também, para a gente agradecer ao nosso Pai por um momento tão maravilhoso que tivemos juntos, amém? Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Pai, pelo Ministério dos Anjos, Senhor. Nós sabemos que eles estão aqui, Senhor, em serviço, Senhor, para nos servir, e nós cremos, Pai, que nós teremos cada vez mais essa consciência desse ministério, Pai. Em nome de Jesus, amém. E é isso, gente, estamos encerrando mais um Boletim da Fé. Foi um prazer estar aqui junto com vocês e nos vemos na próxima. Shalom!